Oi, tudo bem? Falar sobre a diferença de torcer, querer algo e esperar por algo. Claro, quando a gente fala em querer, né, em vontade, claro que a vontade é o que move tudo, é, é primordial que a gente queira alguma coisa para que a gente tenha, né? Tudo na nossa vida, na verdade, né? Se quero um trabalho, enfim, o que seja. A gente querer é básico, é primordial, né? Se eu não quero uma coisa, muito provavelmente eu não vou atrás daquilo, a não ser inconscientemente. Através da nossa vibração inconsciente. Mas, assim, o que eu quero falar aqui é que, claro que querer, ter vontade é fundamental, é super importante. Mas, quando a gente tá querendo mudar a nossa realidade, ou quando a gente quer alguma coisa que é difícil, ou mesmo, enfim, que exija, né, que nos exija muito, falando em termos de vibração, quando eu quero uma coisa, quando eu quero um resultado e eu fico ali e o querer implica não ter. Se eu quero um resultado, essa vibração de querer significa que eu não tenho. Então, desejar, querer, já, né, já tendo falado, claro, que é fundamental, que é super importante, mas se eu tô fazendo, se eu tô trabalhando para ter um resultado, pode ser um resultado financeiro, pode ser um resultado em relação à saúde, né? O que for, principalmente se for uma coisa assim, fisicamente difícil ou quase impossível. Essa minha vibração de querer é a mesma vibração de não ter. Então, se eu tô me esmerando ali, se eu tô fazendo tudo para conseguir uma coisa, se eu tô emitindo essa vibração de querer, de desejar, que é a mesma vibração de não ter, eu tô dificultando para mim, tô dificultando o meu jogo. E a vibração de ter, quando eu tenho uma coisa, deu, eu já tenho, né? Eu posso ser grata, extremamente grata, grato por aquilo que eu tenho. Mas a partir do momento que eu tenho uma coisa, eu não fico mais querendo aquilo. Não é verdade? Então, vibracionalmente, isso faz muita diferença. Às vezes, a gente fica botando tanta energia no querer e automaticamente querer significa que eu não tenho, então eu tô botando energia na falta. Na falta. Cada vez que eu tô torcendo muito, e claro que isso, dentro de um contexto positivo, de vibração positiva, não vai talvez ter muita influência, mas se eu tô num contexto, numa realidade já negativa, aí sim eu tenho muita vibração negativa, talvez isso exerça mais influência. E aí tem um exemplo que eu acho bem fácil, né? É que nem quando a gente, por exemplo, compra alguma coisa pela internet. E tá ali que vai chegar em, sei lá, uma semana, 7 dias, por exemplo, 5 dias úteis. A gente não passa esses 5 dias assim querendo, né? Pensando assim, meu Deus, será que vai chegar? Será que não vai? E mil coisas e pensando sobre isso. A gente simplesmente espera. A gente passa esses 5 dias, a gente não tem dúvida se vai chegar. A gente espera esses 5 dias ou feliz porque vai chegar. E olha a diferença. Olha a diferença. Esse feliz porque vai chegar é um estado de já é, né? Vai chegar. Não tem nada bloqueando vibracionalmente. Então eu posso passar esses 5 dias feliz porque vai chegar, ou então eu passo esses 5 dias, nem me lembro do negócio, porque é tão certo que vai chegar. Eu já fiz a compra, eu já fiz o que tinha que ser feito. Agora é só esperar. Mas não esperar com dúvida, não esperar com medo de que não aconteça, não nesse sentido. Esperar tranquilo, feliz, porque vai chegar. Então, no processo da manifestação, que a gente tem que ir vivendo a realidade física,
né? Se ela está negativa, então a gente vai ter que ir respondendo, vai ter que ir fazendo o que precisa fazer no mundo, né? Esse mundo tangível. Vibracionalmente, a gente vai botando a vibração contrária àquilo que a gente está vivendo, seja dor, seja escassez, tristeza, o que for. E em cima disso, a gente deve colocar uma vibração de tranquilidade, de que já vai acontecer, já já. Então, por exemplo, por exemplo, se eu vou passar um mês eu tenho que fazer um tratamento ou, né, ou a pessoa que eu tô convivendo, que tá doente, enfim, seja lá a situação que for, mas que eu tenha que fazer determinadas ações no mundo físico. Eu posso fazer isso com sentimento. E eu tô falando aqui de uma coisa que eu não sei. Eu não sei se eu vou ter. Eu tô querendo a cura. Eu tô querendo dinheiro. Eu tô querendo relacionamento, seja o que for. Eu não tenho garantia nenhuma de que vai acontecer. Eu não tenho. Mas se eu quero atrair essa situação para mim, o que que eu vou tentar sentir? Além de fazer as coisas que tem que fazer, vibracionalmente, eu vou sentir, eu vou fazer tudo com esse sentimento de que já já eu vou ter o que eu quero. Por exemplo, mês que vem. Então, se eu tenho que fazer um tratamento, se eu tenho que tomar remédio, se eu tenho que fazer não sei o que, ajudar a pessoa que tá doente, eu vou fazer tudo igual. As minhas atitudes no mundo físico, elas vão ser iguais. Só que em vez de eu fazer com sofrimento, com tristeza, pensando, meu Deus, será que isso vai piorar? E agora eu não vou mais poder fazer isso? Será que essa pessoa vai ficar assim para sempre? Ou dinheiro, meu Deus, e se não aparecer o dinheiro? Seja o que for, eu vou fazer com a vibração de que eu tô fazendo isso agora, mas ai, mês que vem já tá tudo resolvido. Sabe esse alívio, essa tranquilidade de pensar assim, ah, acabou, tá tudo certo. Aí tá rolando uma serra aqui, daí eu vou parar, vai ficar meio cortado. Mas enfim, esse sentimento de já vai acabar, já vai, tipo assim, a minha encomenda já vai chegar, eu não preciso me desesperar. E aí, claro, né, eu volto sempre a essa questão que eu tô falando aqui, tô falando de coisas que eu fiz e faço até hoje, dependendo do que eu quero manifestar. E não é, claro, não é uma mágica, não é que, eu faço um pouquinho, o negócio já acontece. Não tô dizendo que seja fácil, não é fácil para mim também. Pensar em coisas que eu ainda não tenho, que eu tô precisando e e que eu não tenho garantia nenhuma, na verdade, que vai acontecer. Só que justamente por não ter garantia nenhuma que vai acontecer, que eu preciso fazer o máximo possível de coisas dentro do meu alcance para eu atingir esse objetivo. E uma das coisas mais importantes também para fazer para eu conseguir atingir o meu objetivo, além de fazer tudo o que é necessário, né, é eu manter, emanar essa vibração de que eu já tenho esse objetivo. E se eu não consigo ter essa vibração de que eu já tenho hoje, eu posso pensar nisso. Mês que vem já está tudo resolvido. É muito melhor eu pensar, ter esse sentimento de que isso já já vai acabar, do que entrar para dentro da realidade negativa e viver essa realidade negativa. Fazer tudo com esse sentimento de preocupação, né? Imaginando coisas ruins, porque a gente é uma máquina de ficar pensando alternativas caso coisas ruins aconteçam. É muito, ó, se a gente tá com alguma questão, a gente tem muito mais facilidade para imaginar cenários negativos, ficar pensando, gente, e se isso não der certo? E se não sei o quê? Do que ficar imaginando cenários positivos. Vamos supor que eu não tenho certeza de nada, né? Pode ser em relação a uma doença, pode ser em relação a dinheiro, eu não tenho certeza de nada. O que que eu vou ficar pensando o dia inteiro? Coisa ruim. A gente fica pensando coisa ruim. A gente não fica imaginando possibilidades positivas, né? E claro, isso tem uma explicação. Mas então,
isso faz muita diferença, né? Essa vibração de ter. Eu preciso sentir que eu já tenho uma coisa que eu quero e não ficar só emanando esse sentimento de querer porque eu tô dizendo pro universo que eu ainda não tenho. E é isso que eu vou ter mais. Ou seja, se eu quero uma coisa, eu tô lutando, tô na força, tô fazendo tudo que é necessário, vamos supor, em termos de saúde ou em termos de trabalho, seja o que for, mas se eu tô sempre emitindo essa vibração de falta, de que eu quero, então hoje eu não tenho, essa vibração de que hoje eu não tenho, ela tá saindo de mim. Ela vai me conectar com mais pessoas e situações que podem me oferecer, que possam me oferecer mais do que eu tô emanando. Então, se eu estou emanando que eu quero, mas que eu ainda não tenho, eu vou conectar com pessoas e situações que me tragam mais disso, ou seja, que eu ainda não tenho, porque o universo só diz sim ao que a gente emana. E isso explica por que muitas vezes a gente faz de tudo para conseguir uma coisa, faz de tudo no mundo físico, e às vezes a coisa não acontece, porque a nossa vibração está sendo contrária aos nossos esforços. E o que determina o resultado final é a vibração. Então, isso ajuda muito, 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 muito. Acelera o processo da manifestação. Eu consegui sentir que eu já tenho o que eu quero, né? E quando eu falo isso, não tô querendo dizer para não fazer nada no mundo físico. Não tô querendo dizer isso, né? Eu tô querendo dizer justamente para a gente cuidar, a gente geralmente cuida só das ações, né? A gente cuida só do mundo físico. E o que eu tô dizendo é para juntar mais esse cuidado de cuidar o que eu tô vibrando pro meu bem. Dependendo, eu até posso conseguir o resultado que eu quero. Só que na força, mesmo vibrando contrário, né? Se eu tiver muito ali, muito na garra, for, né? Só que talvez eu tenha que fazer 8 vezes mais força, tenha que trabalhar muito mais, tenha que fazer mil coisas para conseguir o negócio. Por quê? Porque eu tô fazendo aqui e a minha vibração, e tô matando o meu esforço com a minha vibração contrária. Então, claro, eu vou ter que fazer muito mais. E no momento que eu alinho o que eu faço e alinho com a vibração, só vai. Eu vou encurtar esse tempo de, de ter o que eu quero, né? E eu esqueci o que eu ia falar. E aí, mas vou falar outra coisa. E claro, por exemplo, aí assim, ó, eu tô querendo a cura. Tô querendo sucesso, tô querendo seja lá o que for. Aí eu fico emanando essa vibração. Em um mês isso tudo vai ter acabado, isso já vai acabar. Eu faço isso aqui, vou fazer ainda isso aqui, esse esforço, ou vou tomar esse remédio, vou fazer sei lá o quê, mas já vai ter tudo acabado. Essa vibração é muito boa. Vamos supor, chega mês que vem e o negócio não acontece. Chega mês que vem e o negócio não acontece. Gente, é cachorro, é serra. E o negócio não acontece. Isso não significa que não vai acontecer. Eu tô dando um exemplo. Quando eu penso isso, não, mês que vem já tá tudo resolvido. Não importa se mês que vem vai estar tudo resolvido ou não. Porque, na verdade, eu não sei se isso que eu quero vai levar um mês para chegar ou vai levar 6 meses. Talvez eu vibrando a coisa certa, o tempo que vai levar para acontecer seja 6 meses. 6 meses. Talvez eu vibrando errado pode levar 3 anos. Ou talvez pode nunca acontecer. Então, se uma coisa que eu quero muito leva 6 meses para acontecer, eu fazendo tudo certinho e alinhando as minhas ações à vibração, esse tempo pode ser maravilhoso, 6 meses. Pode ser incrível, né? De bom. Mas eu não sei, vamos supor que vai levar 6 meses. E eu tô trabalhando a vibração e eu entendo que se eu vibrar que já vai acontecer, já vai acontecer. E aí, chega mês que vem e não acontece. Não importa. Não importa. Você vai continuar
pensando que isso já tá acabando. Porque, porque talvez essa situação negativa, ela tenha um tanto de vibração negativa que talvez você precise vibrar um pouquinho mais, botar mais vibração positiva, botar mais vibração de que já vai acabar. Talvez essa situação negativa, ela tenha vibração suficiente para se perpetuar aí, para existir por um tempão. E você vai descocriar essa realidade. Então, talvez você não, se não acontecer no jeito que você quer, no tempo que você quer, não é para desanimar. Ao contrário, você tem que saber, isso é físico, o que eu tô falando aqui é físico, e isso vai trazer resultado. Se você vibrar o que você quer experienciar no futuro, isso vai acontecer. É só uma questão de tempo. Só não vai acontecer se você desistir, se você parar de vibrar o positivo e voltar a vibrar o negativo. Aí você vai entrar para o modo automático, que é o modo que a gente vive, e vai ficar aí tentando resolver tudo pela força, né? E eu já falei sobre isso também, que como lutar, a gente lutar através da força e vibrar o contrário, isso acaba com a nossa energia. Isso vai nos cansando, nos cansando, nos cansando, e a gente cada vez mais entra na força. Isso, cada vez a gente vai pedindo mais do nosso corpo e a gente vai só se desgastando. Aí, claro, né? Daqui a pouco vem os processos aí de doença e às vezes a gente não sabe por quê. E aí, falando sobre isso, que às vezes a coisa não acontece no momento que a gente quer, mas se a gente fizer tudo que tem para fazer, a gente vai acontecer. Uma vez eu escutei uma mulher falando, que ela fala sobre manifestação também, ela falou assim, ó, cada vez, se eu chuto a gol e eu não faço gol, eu não penso que eu nunca mais vou fazer gol. Vamos supor que, né, foi perto. Falou assim, pô, tô quase, na próxima eu acerto. Se eu for de novo chutar gol e na próxima vez eu não acertar e for na trave, eu não tenho que ficar triste porque eu não acertei. Eu vou pensar, tô mais perto ainda, na próxima vai. Se eu mantenho essa vibração de que na próxima vai acontecer. Isso vai acontecer. Tá? Então, cuidado com esse querer muito, desejar muito. É a mesma coisa de rezar, né? Às vezes a gente pede muito, nossa, por favor, me dá a cura dessa pessoa, me dá minha cura, me dá dinheiro, me dá não sei o quê. E beleza, Deus até quer, o universo quer nos responder. Só que quando eu tô falando me dá, pelo amor de Deus, a vibração que eu tô emitindo é de que eu não tenho, é de falta. E o universo é perfeito, é perfeito. Ele existem as leis universais e é tudo vibração. E é assim, eu vou ter mais do que eu vibro. Então eu posso pedir o que for. O universo, com toda a sua generosidade, ele vai sempre me dar mais do que o que eu tô vibrando. Tá? Então, sabendo disso, a gente pode usar isso como aliado na nossa luta aí diária, né? Que não é fácil para ninguém, mas vibrando o contrário do que a gente quer, vai ficar mais difícil ainda. E se a gente vibrar a favor do que a gente quer, se eu sei que eu vou atrair mais do que eu estou vibrando e eu quero uma coisa que eu não tenho, pois então eu vou vibrar que eu já tenho, porque eu quero ter e eu não quero continuar não tendo. Entendeu? É exatamente isso. Vibra o que você quer, como se já fosse, como se já tivesse acontecendo, como se já fosse real, ou como se fosse acontecer. Às vezes a realidade é tão dura que a gente não consegue imaginar que já está acontecendo. Então não tem problema. Se não dá para imaginar que já tá bom agora, se não tem como, imagina isso, que mês que vem já vai estar tudo resolvido. E é incrível como isso. Ó, a serra. Vou acabar. É incrível como isso traz resultado, tá, minha gente? Beijo, tudo de bom.